do abacaxi. Embora ele tenha uma aparência espinhosa, guarda na sua casca uma fruta doce, suculenta, rica em vitaminas e nutrientes. Consumido de diferentes formas, é uma fruta versátil que traz inúmeros benefícios para o nosso corpo. Para a gente saber mais sobre o assunto e conhecer a importância das diversas frutas cítricas, a gente conversa agora com a nutricionista Gabriela Sila. Seja muito bem-vinda, estávamos com saudades de você. Voltei. Voltei. E aí, Gabi, Voltei pra casa. Não é? A Gabi ficou impressionada com o link da música e a fruta. Ela falou Não assim, é? peguei. São Aqui é espertos. tudo pensado, Não é Gabi. Aqui é isso? tudo, galera tá lá na frente. Parabéns. Viu? É isso. Bom demais! Gabi, Bora. quando a gente fala do abacaxi, ele é uma fruta polêmica, né? Porque tem gente que fala, eu não posso com abacaxi Verdade. de jeito Sim, nenhum, muito ácido, enfim, né? porque é África. ácido. Sim. Mas quais são os benefícios do abacaxi? Ai, Abi, a gente poderia ficar horas aqui, porque ele é Que maravilhoso. maravilha. Agora, de fato, tem pessoas que têm uma sensibilidade por conta da acidez. Mas o que acontece? Não é só pela questão ácida. O abacaxi, ele é rico em bromelina, se a gente for pensar. Não sei se já perceberam, por exemplo, em churrascaria, sempre passa um abacaxizinho. Sempre Opa. tem, até como sobremesa com Sim, limão sim. raladinho, né? Bromelina é uma enzima digestiva. Então, aumenta a produção de ácido clorídrico para a gente conseguir fazer a digestão de alimentos que são potencialmente pesados, como gorduras ou carnes. Então, para quem tem sensibilidade, se a gente for pensar em questão acidez, ele não é uma das frutas mais ácidas que a gente tem. Só que em contato com a nossa mucosa, aumenta a produção de ácido clorídrico, aí aumenta, obviamente, a acidez do nosso estômago. Mas para quem tem uma indigestão, fica com aquela sensação de empachamento, barriga pesada, ele é uma fruta extremamente auxiliadora nesse processo. É impressionante. Demais, né? Você Sim. fala do abacaxi, você sente, É. a sua boca já começa a encher de Isso. água, não é verdade? Sim. E assim, o ácido dele, porque eu vou falar uma coisa pessoal, eu trabalhei muito em hotel, então a gente descascava muito abacaxi. E os Em todos os dedos sentidos. arrebentavam. Isso, faz sentido. Todos os sentidos. Os dedos arrebentavam, ficavam em carne viva, porque o ácido dele é muito Sim, forte, né? sim. Até pra temperar carne, que eu já contei aqui Isso, várias vezes. amaciar. Que a carne se derrete Sim. praticamente, né? Também tem isso. E não só o abacaxi, Léo, a gente usa o mamão para isso também. Eu não sabia do mamão. Isso, porque o mamão tem papaína, né, que também é uma enzima digestiva. Então, necessariamente, se não gosta ou não consegue utilizar o abacaxi por conta da acidez, o mamão ele é uma boa alternativa para trocar, principalmente depois da refeição, colocá-lo, né? Porque a gente pensa sempre em ácido. O mamão ele não é potencialmente ácido, né? Não é considerado uma fruta cítrica, mas ele tem a questão da papaína que ajuda muito na digestão também. Bom Então, saber. quem tem uma sensibilidade pode trocar pelo mamão, que é uma boa alternativa também. Interessante. Em relação a vitaminas, o que a gente pode falar dele? Olha, do abacaxi, É. maravilhoso, tem complexo B, né? Então, as pessoas que eventualmente veganos, que não fazem o consumo de proteínas animais, podem colocar. A gente tem sim zinco e magnésio, que são necessariamente responsáveis pela formação de massa óssea. Então, quem tem osteopenia, osteoporose pode consumir, né? Astaxantina, que a gente também encontra no kiwi, né? Então, é uma fruta que também quem tem a necessidade não consegue consumir, pode trocar pelo kiwi, que também tem essa questão de riqueza. A astaxantina a gente usa muito para saúde ocular. Quem tem aquela cegueira noturna, que acorda às vezes com a visão muito embaçada, demora para conseguir enxergar mesmo de manhã, o abacaxi ele é responsável por essa proteção, então pode ser colocado também. Que E aí demais. você pôs ele em duas formas aqui, né, Gabi? Você colocou Isso. a casca do abacaxi e o abacaxi em si. Isso. E o que a gente pode fazer com a casca do abacaxi? Chá é uma boa estratégia, a gente pode ferver e usar o chá de casca de abacaxi. Ele é muito utilizado hoje, porque hoje muito se fala de lipedema, né? muito. Lipedema, e a gente, assim, já existia, mas a gente não conseguia, não era uma doença tratável, né? Não é uma doença curável, mas é uma doença tratável, né? O chá de casca de abacaxi ele é muito utilizado em protocolo de lipedema, porque ele tem ação diurética. Né? Então pode ser concomitante com outras ervas, por exemplo, cavalinha, espinheira santa, que também são ervas diuréticas. O que é interessante, a gente tem que pontuar, que quando a gente vai fazer chá, o interessante é você ferver a água, desligar e assim colocar a casca, assim como outras ervas. Pra gente realmente não perder as ações, né? Senão, se a gente ferve muito, a gente perde potencial antioxidante que a gente tem nessa casca e nessas ervas, né? Pra potencializar esse efeito. Para quem retém muito líquido também, então é excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Muito E bom. se eventualmente não conseguir fazer o consumo, talvez, do abacaxi, testa pela casca, porque ainda tem um resíduo, né? Pra ir tolerando. A gente faz, por exemplo, o Léo vai ter que fazer de introdução alimentar nas filhas, Sim, né? sim. Vai colocando e tirando, colocando e tirando. Então, se às vezes acha que não consegue o abacaxi, testa pela casca, porque ainda fica um resíduo, faça o teste do chá.
se sentiu bem, não inchou gengiva, que todo mundo fala, afta, vai tentando migrar, mas vai tentando colocar devagarinho, né? Então coloca um dia, tira 3. O problema das frutas ácidas, por exemplo, para gastrite, que as pessoas falam, é porque a gente usa todos os dias a mesma fruta, né? A gente fica sem conseguir alternar muito. Então tenta colocar, tira e potencialmente pós-refeição, né? Não tome em jejum, não come em jejum, por exemplo. Muito bom isso, bom ser E nem, por pós-refeição. exemplo, para iniciar um café. Não, também, né? Pois é, todo mundo fala, por exemplo, do limão, né? É, Limão espremido na exato. água. Então, o limão espremido na água, ele é muito bom para quem tem a sensação desse empachamento. Porque o limão, assim como o abacaxi, aumenta a produção de ácido clorídrico. Então, ele é bom para ser utilizado 10 minutinhos antes de uma refeição pesada. Ou para ser temperado junto com a salada. Agora, por exemplo, jejum intermitente. Né? Aí coloca lá, fica sem comer muito tempo, aumenta a produção de ácido clorídrico com nada no estômago. Aí realmente potencializa a ação da queimação, ou para quem tem pré-disponibilidade ou uma alergia ou sensibilidade, se come em jejum realmente não dá certo. Eu acho que pode dar até tontura, sabia? Porque você vai ficando mais... Você não Sim. fica comendo, Você não consegue abre comer limãozão depois, no é. estômago. Então, é isso, aumenta a produção de ácido clorídrico, então não é uma questão muito interessante. Os sucos detox, que a gente fala, por exemplo, eles são muito utilizados como limão, o abacaxi, que é uma frutinha doce, eles são interessantes. A questão é, tenta realmente comer alguma coisa depois, né, para você não ficar em jejum. Pode consumi-lo em jejum, mas come alguma coisa logo em seguida, porque colocar frutas que são ricas em vitamina C, como a gente está vendo aqui, né, são potenciais cítricos, eles aumentam a produção de detoxificação no nosso fígado. Então vamos pensar que o nosso fígado ele enxerga frutas com vitamina C como um potencial faxineiro, que limpa as impurezas do nosso fígado, né? Agora, se a gente também tem a questão de sensibilidade estomacal, toma em jejum para não ter como se fosse de ter um empecilho de absorção, mas depois come alguma coisa para realmente não ter a questão do estufamento ou sensação, né? Gabi, e o kiwi? O kiwi que era uma fruta cara antigamente, não tinha, era só importado. Hoje não, a gente consegue encontrar Sim. com uma facilidade no Brasil. Sim. Queria que você falasse um pouco dele. Ô, Léo, se a gente fosse falar assim, vai, se você tivesse que pontuar qual que é a fruta que tem mais vitamina C, se você tivesse que falar assim, da sua cabeça, Léo, uma pergunta besta, qual que é a fruta que tem mais vitamina C na sua cabeça? Eu sei que é, mas assim, eu falaria laranja. Porque Isso. todo mundo acha que a Fala da laranja é o que laranja. tem mais, né? Que é, por exemplo, tem aquelas aspirinas efervescentes, Sim, né? sabor laranja, laranja, sim, sim. né? Se a gente for pontuar, o kiwi, ele tem 7 vezes mais quantidade Olha de vitamina C do que a própria laranja. E não só o kiwi, o próprio mamão, né? Em um kiwi, que é uma média de 100 gramas, a gente tem 90 miligramas de vitamina C, que é mais que a quantidade necessária de vitamina C por dia que a gente tem em um que kiwi. consumir. Olha isso, em um em kiwi. Que demais, Em um kiwi. é uma Então, de fruta fato, ele não é uma fruta excepcionalmente barata, né, comparado com as demais que a gente tem, mas pode ser consumido. Então, por exemplo, no inverno, que se tem um aporte de proteína, necessariamente de imunidade mais baixo, ele é uma fruta que a gente deveria colocar. E não só, Léo, como a gente comentou, astaxantina e luteína, principalmente para a saúde óssea, formação de massa óssea, né? E a saúde ocular são excepcionais, muito necessários. Muito bom. E o mamão? A gente sempre fala do mamão e pensa assim, mamão é bom pra gente, para funcionar o intestino. ponto. Isso. Né? Acho que é só Sim. pra E isso. é só pra isso. Verdade. Tem muito mais, né? Porque Tem muito aqui você mais. já falou dele do abacaxi que eu já não sabia. Me surpreendeu. mamão. Sim, e não só, Abi, se a gente for também pensar em questão de fibra, o kiwi tem mais fibras do que o mamão. Mais que o mamão Proporcionalmente, sim, proporcionalmente. A gente pensa nisso, né? Agora, imagina se a gente faz uma salada de fruta, né? Que é super simples, a gente conseguir misturar todas essas frutas. É muito interessante, né? De colocar o aporte necessário, porque as frutas, nas suas colorações, elas, né? Deus sabe muito o que faz, né? Cada um tem, obviamente, uma peculiaridade, mas se a gente consegue juntar tudo, a gente realmente consegue uma abrangência de vitaminas e minerais muito grandes. E o que é mais importante, né? O suco, um purê de papaya, enfim, tentar comer as frutas na sua base in natura, ela é muito importante. Melhor, né? Porque a gente tem as fibras alimentares, tem as sementes que não estão ali por acaso, né? Tem uma quantidade de fibras altas. Então, consumir a fruta ela é muito importante. Limão é muito difícil, mas talvez ralar a casca do limão, né? Fazer um bom suco, consumi-lo com uma potência mais concentrada, talvez num molho de salada ou num suco detox, ele é muito importante, né? A gente fala muito em vitamina C para imunidade, mas a gente tem que pensar em
em zinco, magnésio que a gente tem em todas essas frutas aqui descritas e são potenciais diminuidores de radicais livres. Radicais livres são... a gente produz radical livre fazendo tudo, apresentando, dormindo, acordando, mas naturalmente a gente tem que neutralizá-los. Radicais livres nos envelhecem, né, fisicamente e cognitivamente. E todas essas frutas, né, que são cítricas, elas têm uma pureza muito grande para neutralizar esses radicais livres. Então, vamos dizer assim, nitidamente que são frutas responsáveis para o tratamento de doenças neurológicas, né, de doenças cardiovasculares. Então, são utilizadas para tudo isso. Não só para um emagrecimento, um processo detox, mas uma prevenção de todas as outras doenças também. Até um rejuvenescimento, vamos dizer assim, né? Sim. Porque se a gente está falando disso, né? Se a gente pensa de verão, a gente não pensa verão, por exemplo, beterraba, laranja, para melanina, né? São realmente muito utilizadas nesse quesito, mas é por conta disso. São frutas detox, né? E quando a gente pensa em detox, não é só pelo processo de emagrecimento, né? É pelo processo de rejuvenescimento, a gente consegue excretar essas toxinas do nosso corpo de maneira mais eficiente. Então faz com que o nosso corpo ele fique mais jovem. Né? E o mamão é importante comer com a semente também, não? Então, tem gente que consegue, Léo. O problema da semente, que não é um problema, mas a questão do sabor, né? Ela é amarga. O que a gente fala, pessoal de casa, se não conseguir comer a semente, lava, tritura no liquidificador e faz uma farinha de semente de mamão. Mas ele faz muito bem. Maravilhosa, maravilhosa. Rica em fibras, né? Então, pode ser utilizada com isso, diminuição do índice glicêmico. Então, para quem tem alteração de glicemia, de insulina no sangue, colesterol, são muito bem utilizadas. Então, se não quer utilizar a semente mesmo para consumo, às vezes até pelo paladar mesmo, né? A gente geralmente excreta. Então, pode bater no liquidificador e utilizar em molho, nos sucos, né? No próprio iogurte. Aí não fica o sabor residual, não. Que incrível. Aí é bem interessante. Então, se a gente for falar que elas voltam do intestino, o kiwi está ganhando. O kiwi está ganhando, Abi. Olha isso. O kiwi está ganhando, né? E aí é legal a gente pontuar que, assim, frutas cítricas, né, preferencialmente as amarelas, elas, se ficam muito tempo expostas, perdem as nossas necessidades, né? Elas perdem a qualidade nutricional. Então, não é à toa, por exemplo, que a gente vê suco de laranja no mercado com aquela garrafinha que é mais escura, né? Ou garrafa tipo ambar, que é aquela escura, ou aquelas de plásticos que já são realmente escuras. Se você já vê um lá, 100% fruta, ele tá ali mais com uma garrafa transparente, evita. Evita. O bom da laranja, bom dos cítricos é descascar, espremer e tomar na hora. Na hora. Se não conseguir, mas tiver em casa, usa aquelas garrafas que são escuras de alumínio e deixa ali. Tanto para os chás, né? Porque frutas cítricas, elas realmente oxidam pela luz. Né, elas são fotossensíveis. Né? Isso vale tanto para a laranja, quanto para o mamão, quanto para o kiwi. Todos os cítricos, eles se oxidam em contato com o ar e com luz. Né? Então, válido realmente ter esse cuidado em casa para não perder. Gente, que maravilhoso. Uma aula, né? Muito bom, muito bom. A gente já sabia que era bom, mas né, melhor do que você imaginava, não é? Exatamente. Certeza. Muito legal. Gabi, obrigada. De Seja nada. sempre bem-vinda à nossa Voltei. casa, viu? Obrigada a vocês por me chamarem de volta. Você aproveita para seguir a Gabi na internet, @Nutricila, e também tem o site que é nutricila com 2ls.com.br. Um beijo. Obrigada.